Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. Aqui nós não nos limitamos às manchetes, aqui vamos além do que é mostrado, analisando os fatos com profundidade, responsabilidade e compromisso com a verdade. Eu falo com você com humildade, respeito e seriedade, trazendo análises, bastidores e informações que muitos preferem esconder, mas que você precisa conhecer para formar sua própria opinião. Se você acredita que o Brasil precisa de transparência, justiça e informação sem maquiagem, este canal é para você. Inscreva-se agora, ative o sininho e faça parte de uma comunidade que cresce com consciência, coragem e fé. Seu apoio é fundamental para que este canal alcance mais pessoas e leve informação verdadeira a quem não aceita ser enganado. Bastidores do Poder, porque entender o que acontece por trás muda tudo. E essa notícia vem diretamente dos Estados Unidos com Paulo Figueiredo. Chega de divisão, crítica não é ataque, a direita precisa se unir. Assistam esta matéria até o final para você entender tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos na plataforma para o Paulo Figueiredo. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Eu acho interessante isso. Quem pensa gosta de falar que o eleitor do Bolsonaro é gado, mas o que a pesquisa mostrou é o contrário. 24%, ou seja, a maior parte do eleitorado que votaria no candidato indicado pelo Bolsonaro, mas dentre os eleitores do Bolsonaro, a maioria consideraria o candidato indicado. Mas não é assim, Bolsonaro indicou fulano, vamos votar em fulano. Não, não é gado. Né? O que a pesquisa está dizendo é, a maior parte das pessoas considera a opinião do presidente Bolsonaro, mas não votaria com certeza no candidato indicado. Significa que Bolsonaro indicasse Tarcísio? Não. Parte dos eleitores falaria assim, não, eu vou levar em consideração, mas não necessariamente. Isso é interessante, porque não tem gado. Mostra que vocês, eleitores do Bolsonaro, são pessoas que consideram a opinião do presidente, mas que não seguem cegamente. Um pouco mais à frente, no slide 82, tem mais água no chope do movimento viuvista. Porque o que a gente vê aqui é que em todos os segmentos, a ideia que tentou se pintar de que o Flávio era um balão de ensaio está indo por água abaixo. Flávio está consolidado, está consolidado entre a direita, quase consolidado entre os independentes, e até a esquerda está aceitando que não é uma candidatura fake. Até a esquerda. Vejam vocês. Na direita bolsonarista, vocês, 83% já estão convencidos de que a candidatura de Flávio vai até o fim. Na direita não bolsonarista, 75% já estão convencidos de que a candidatura vai ao fim. E é muito impressionante, porque esses números subiram muito do mês passado para cá. Né? Você ainda tinha quase um quarto dos eleitores da direita não bolsonarista que achavam que a candidatura do Flávio Bolsonaro era apenas uma estratégia de negociação, e entre os bolsonaristas, 1 em cada 10 ainda acreditavam nisso. E 1 em cada 10 ainda acreditam nisso, o que é muito impressionante. E entre os independentes, ou até entre a esquerda não lulista, eles estão percebendo que a candidatura do Flávio Bolsonaro não é, como tentou vender a Globo News a vocês, um balão de ensaio ou uma estratégia de negociação. E eu acho que isso é, de novo, desconexão das pessoas que acham que ainda tem volta para a candidatura do Flávio. Só pode estar de brincadeira alguém a essa altura do campeonato achar que o Flávio não está concorrendo para valer. E o Constantino, eu falei com ele hoje, às vezes vocês acham que tem brigas gigantescas na direita? Não tem, pode ter pontos de vista diferentes, mas não necessariamente tem brigas. Nem tudo que vocês acham é briga. Hoje eu falei com o Rodrigo, porque ele fez uma postagem falando que, o Rodrigo foi até muito gentil, mencionou ontem o meu post sobre o CEO na coluna dele na Gazeta do Povo, e eu fui agradecer a ele. Ele fez uma postagem falando que nós precisamos de todo o apoio possível ao Flávio Bolsonaro e que não deve haver briga, etc, etc. E eu concordo. Mas ele disse assim, com tanta coisa acontecendo, eu estranho a escolha da pauta de alguns bolsonaristas ficar atacando a Revista Oeste ou a Michele, o Novo ou até o Tarcísio. Não precisamos de união, de todo o apoio possível ao candidato Flávio Bolsonaro. E eu falei para ele, concordo plenamente, mas a gente tem que combinar com os russos, ou no caso, com as viúvas. Porque no momento em que eles entenderem que o Flávio é o candidato que representa a direita e que o eleitorado da direita quer o Flávio Bolsonaro, aí nós teremos apoios mais entusiasmados. Ninguém pode negar que até hoje
e eu tive essa conversa com o governador, até hoje, até este momento, e a gente vai falar sobre isso no programa de hoje, o apoio do governador Tarcísio ao Flávio não tinha sido explícito e entusiasmado. Eu tenho visto até, pode ser erro meu, o Nicolas tem apoiado o Tarcísio o Flávio de forma entusiasmada. Vocês me respondam no chat. Não sei, uma pessoa que tem tanta força nas redes sociais. A própria primeira-dama Michele não viu o apoio entusiasmado dela ao enteado. E essas pessoas estão muito chateadas de terem sido atacadas. Eles usam o termo atacado. Eu acho que usar o termo atacado... Deixa eu deixar uma coisa aqui muito clara, e eu nem vou me meter nessa treta de Alan com Michele do ponto de vista... Tem muito mais coisa para desembrulhar ali. Mas vamos concordar em não nos comportarmos como esquerdistas? Porque ontem eu vi a Ana Paula dizendo que eu estava insuflando, sei lá, estimulando as pessoas contra o Oeste. Linguajar do Alexandre de Moraes, linguajar do processo da PGR e do Alexandre de Moraes contra mim. Esse termo ataques, as pessoas estão atacando. Vou explicar uma coisa para vocês. Ataque é eu te dar um tiro, um soco. Isso é um ataque. Se sofreu uma crítica, não é um ataque. As pessoas que estão me criticando não estão me atacando. De onde vem este linguajar ataque? Esse linguajar é um linguajar da esquerda censora que diz o seguinte: ora, você está fazendo um ataque às instituições, um ataque à democracia. Eles não podem absorver e utilizar esse termo. Por quê? Porque críticas ninguém pode combater numa democracia, mas ataques têm que gerar uma defesa. Esse processo de vitimização é absolutamente inaceitável. Alguém que quer atacar as mulheres, pelo amor de Deus, a esposa que representa um candidato, o maior nome da direita no Brasil, não pode, e eu não acho que tenha feito de má fé, eu acho que é cacuete, nem tem consciência do que está falando, utilizar a carta do feminismo, do vitimismo feminista, para se queixar de críticas, por mais duras, corretas ou incorretas que tenham sido. Não dá, a gente não pode aceitar essa linguagem, porque linguagem importa. A esquerda controla a linguagem para nos controlar. E aí, olha que loucura, nós estamos absorvendo o vocabulário e o comportamento, e o cacuete de comportamento da esquerda para resolver os nossos problemas internos. Que bosta! Professor Olavo de Carvalho deveria estar como nesse momento? Não é possível. E esse que é o problema. As pessoas têm que ter um certo anticorpo. Não se jogue como vítima. Não há ataque. Ser mulher não é nenhum privilégio e não te impede de ser criticada. Ser uma revista não te impede de ser criticada. Pô, imagina se eu fosse... Meu Deus, estou sendo atacado. Porra, as pessoas estão falando os maiores absurdos de mim o tempo inteiro. E, porra, vamos pra dentro. Vamos pra dentro. Combate com argumentos. E não, estão atacando todos os homens de direita do país. Oh, meu Deus. Que horror. Que horror. Agora, união em torno do nome do Flávio. É claro, temos que ter, no momento em que todos abraçarem a campanha do Flávio, serão muito bem-vindos e haverá uma união enorme. Mas enquanto se comportarem como adversários, serão tratados como adversários. E é muito fácil de resolver isso. Michele não quer mais ser criticada. Simples. Eu falei isso para o próprio governador Tarcísio. Assim, um tweet para tirar qualquer dúvida. Flávio Bolsonaro tem meu apoio integral na campanha presidente para 2026. Pronto. Acaba com todo o assunto da Folha, do Metrópolis, do Globo, do que quer que seja a respeito desse assunto. Michele pode fazer esse tweet, Flávio pode fazer esse tweet, Nicolas pode fazer esse tweet. Acabou. Aí todo mundo fica unido. A Oeste pode mostrar a posição editorial. O desafio que eu fiz ontem até agora não foi cumprido. Quando eu perguntei qual era a posição editorial do Oeste para a Ana Paula, ela virou e falou assim: não, a Oeste é o Partido Republicano sem os Rhinos. Meu Deus, que diabos é isso? Como é que alguém vai entender uma posição editorial dessa? Nem eu, que sou analista de política americana, entendi. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Dino proíbe emendas para ONGs ligadas a parentes e de congressista. O ministro do Supremo Tribunal Federal diz ser necessário auditorias para limitar o nepotismo da destinação dos recursos.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, proibiu nesta quinta-feira o repasse de recursos de emendas para organizações sociais que tenham entre os seus quadros cônjuges ou parentes diretos de terceiro grau do congressista responsável pelo recurso. O ministro também vedou a possibilidade de subcontratação por parte das organizações que receberam recursos de empresas que tenham ligações com senadores ou deputados federais que assinaram as emendas. Na decisão, o ministro cita fatos recentes de possíveis irregularidades na destinação de verbas para ONGs ligadas a congressista. Dino cita um levantamento do jornal O Globo que apontou para repasses e recordes de emendas em 25 e alcançaram a cifra de 1 bilhão, segundo ele, avolumam-se indícios graves de malversação de verbas públicas com destinação de recursos para satisfação de interesses privados. Dino voltou a declarar que, caso o quadro de graves anomalias na execução de emendas se mantenha, será necessário uma suspensão total ou parcial dos repasses. Qualquer tentativa contornar a vedação legal, seja por interpostas pessoas, vínculos indiretos ou construções artificiais de autonomia formal das entidades de terceiro setor, afronta frontalmente o núcleo axiológico das citadas normas, que é impedir que agentes públicos utilizem sua posição institucional para favorecer entidades com os quais mantenham laços familiares, diretos ou indiretos, escreveu o magistrado. Flávio Dino determinou que o magistrado da CGU, Vinícius de Carvalho, represente um cronograma anual de auditorias com 10 entidades ainda não identificadas do terceiro setor. O prazo dado é de 15 dias. O juiz avalia que há indícios de irregularidades na execução de recursos destinados do DONIX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, e para a Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Ele quer um parecer do MDR, Ministério de Desenvolvimento Regional, e do MGI, Gestão e Inovação em Serviços Públicos, e da CGU, no prazo de 60 dias para explicar os problemas crônicos de execução evidenciados por sucessivas operações policiais de desproporção, variedade verificada em relação a outras áreas do governo. O magistrado ainda estabeleceu que o presidente do TSE do Rio Grande do Sul, Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Irandir Pietroski, preste esclarecimentos sobre o não cumprimento de uma notificação de outubro de 25. Dino havia estabelecido que os tribunais de contas adotassem a providência necessária à fiscalização e promoção da adequada conformidade dos processos legislativos, orçamentários e da execução das emendas parlamentares. A ATRICOM, Associação dos Membros de Tribunais de Contas do Brasil, informou ao ministro que o TCE do Rio Grande do Sul foi o único tribunal a não aprovar atos normativos para regulamentar a fiscalização de emendas com cumprimento dos requisitos de transparência e rastreabilidade. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.